Boa noite, estudante da Estácio, do semestre letivo de 25.2 das nossas graduações EAD Flex, principalmente calouros, né? Essa live aqui é destinada para os calouros que estão chegando e vão conhecer como funcionam as avaliações, e principalmente as avaliações do primeiro semestre letivo, voltado para os calouros, tá? E aí eu gosto de marcar isso no início da live, porque você pode ser de alguma outra modalidade, por exemplo, presencial, semipresencial, ou pode ser do semestre letivo de 25.1, que começou ali no início do ano, né? Essa live é para os alunos, né, calouros, que começaram o semestre letivo ali em abril, estavam comigo aqui na aula inaugural há um mês atrás, e hoje a gente vai entender como funcionam as avaliações, porque a gente já está no momento em que as avaliações estão iniciando, tá? Principalmente os simulados. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as avaliações hoje aqui. E aí, já começando, né? Vou dar boa noite para a galera que está mandando mensagem no chat. Boa noite aí para o Moisés, que está fazendo radiologia, para a Jussara, de psicopedagogia. Quem mais? Para a Zeilane, quer dizer, que só falou Daniela Rodrigues, então vamos juntos, todo mundo. E sim, o Aline perguntou se vale horas AAC, vale. No final da live, a gente vai liberar um formulário, tá? Um QR Code aqui, vamos mandar no chat também um formulário para vocês preencherem com a matrícula de vocês, tá? O número de matrícula, para a gente liberar as horas AAC, tá? Então, quem participou da aula inaugural vai receber junto com essa live aqui as horas AAC. Quem só participou dessa live vai receber, né? Aí para frente, tá bom? Então, boa noite para todo mundo que está chegando aí. Teve uma pessoa aqui do chat, a Luara, não lembro aqui agora, porque passou um tempo já, enquanto a live ainda não tinha começado, que perguntou quantas horas vocês estudam por dia. Então, manda aí no chat quanto tempo vocês estão estudando por dia, enquanto a gente vai já colocando aqui na tela a agenda para vocês verem direitinho o que a gente vai ver na live. Inclusive, eu vi uma pessoa perguntando aqui quanto tempo dura a live. Até as 7 horas a gente já deve ter finalizado, tá bom? Essa live sobre as avaliações, eu vou entrar nos detalhes aqui, mas ela é um pouco objetiva, então aproveitem para mandar as dúvidas de vocês no chat, tá? Que eu vou estar olhando aqui, e a galera aqui também já vai selecionando as dúvidas para a gente ir tirando. E aí, a gente, enfim, até umas 7 horas a gente deve ter finalizado já com o momento de tirar dúvidas, tá? E aproveitando, perguntaram aqui o que é horas AAC. Um dos componentes aí da sua grade curricular, não é da grade, né, mas do que compõe aí o seu histórico escolar, né, para você ser aprovado, para você finalizar a graduação, tem a carga horária de disciplinas que você precisa cumprir, e alguns cursos também têm a carga horária de atividades complementares, assistir palestras, fazer cursos, participar de projetos de voluntariado, enfim, qualquer coisa que possa aí gerar um certificado que possa valer horas AAC. E aí a gente tem as horas AAC, né, as iniciativas internas aqui da Estácio mesmo, como, por exemplo, essa live. Então, participando dela, lá no final a gente libera um formulário para você já ganhar algumas horas AAC, tá bom? Então, e aí tem alguns programas e cursos e coisas que a gente faz aqui gratuitas para vocês que também liberam essas horas, tá? Mas vamos começar efetivamente agora, enquanto vocês estão mandando aí no grupo o tempo que vocês conseguem estudar. A agenda, né? Primeiro eu vou só mostrar para vocês o material de apoio às avaliações, né? Então, na dúvida, eu queria consultar um pouco mais de informação, eu queria ler com calma, além da live, a gente deixou aqui no chat a descrição, no chat da descrição é ótimo, na descrição do vídeo, os materiais de apoio para o calouro, tem o e-book para te ensinar a acessar a sala de aula virtual, caso você ainda não tenha conseguido, tem a própria gravação da aula inaugural, se você quiser também conhecer mais sobre os benefícios e os avisos iniciais, caso você não tenha visto, vai ter a gravação aqui dessa live e também tem a página sobre as avaliações, tá bom? Sobre os critérios avaliativos. E aí depois a gente vai entrar na parte que vocês vão conhecer o ambiente de avaliações, como que é a aprovação nas disciplinas e as 3 coisas que compõem a sua nota final no primeiro semestre letivo, que é a prova V, o mapeamento socioemocional e os simulados. Então, vamos começar com os materiais de apoio. Como eu comentei, aqui no chat tem os materiais de apoio, e um deles, né, que é o destaque, é a página sobre as avaliações, e aí vocês selecionam a EAD Flex, que é o modelo de ensino de vocês, e aí lá dentro dessa página tem alguns critérios avaliativos, tá?
tanto dos calouros quanto dos veteranos, tá? Tem disciplinas que vocês vão ter mais para frente que tem critérios avaliativos diferentes. E aí, já de antemão, o critério avaliativo para vocês consultarem lá é o que tem o mapeamento socioemocional, que é o que a gente vai conhecer aqui, que é o tipo de avaliação, né, de critério avaliativo do primeiro semestre. E aí os outros vocês já podem ver para vocês conhecerem como vai ser a graduação mais para frente, mas se atenham principalmente para o mapeamento para o critério avaliativo que tem o mapeamento socioemocional, tá bom? Aí um ponto importante também, de aviso de início da live, guiem-se pelo calendário acadêmico, tá? Eu comentei, essa live está acontecendo hoje aqui, dia 21 de maio, tá? Aqui no Rio de Janeiro tá fresquinho. Nesse momento que a live está sendo realizada, os simulados também estão iniciando essa semana, tá? Então, os simulados já estão disponíveis para vocês realizarem. Mas você pode estar assistindo a gravação daqui a um tempo, né? E eu estou conversando com uma pessoa que está vendo essa live lá no futuro. E nesse momento, talvez o agendamento das provas já estejam disponíveis para que provas que precisam ser feitas no polo, ou as provas AV já vão estar disponíveis, ou quem sabe até as provas AVS, dependendo do momento que você está vendo, tá? Então, não deixe de dar uma olhada no calendário acadêmico para conhecer todas as datas, tá bom? Importantes aí das avaliações. Mas já adianto para quem está vendo ao vivo aqui junto com a gente, no momento certinho que a gente está fazendo essa live, simulados estão começando agora, o agendamento de provas no polo vai começar aí nas próximas semanas, e a prova veio ali no início de junho. E aí um ponto importante, né? Vocês estão chegando agora, então estão começando a estudar. Tem uma galera aqui que comentou, né, que consegue estudar no máximo 2 horas por dia, tem gente que estuda de 3 a 4 horas, tem gente que estuda 5 horas, mas a cada 1 hora tira 15 minutos de intervalo, muito bom, né? De certa forma é o método Pomodoro aí aplicado na prática, né, para estudar. Então, você consegue acompanhar esse progresso de o que você já estudou, o que você não estudou, quanto você ainda, os temas que você ainda precisa estudar da disciplina, os exercícios que você fez ou ainda não fez, pela própria área de disciplinas da sala de aula virtual, tá? Então, na sala de aula virtual, quando você começa a estudar uma disciplina, no menu lateral você consegue acompanhar o seu progresso nos conteúdos, exercícios, simulados e demais atividades da disciplina, ou seja, todas as ações, atividades que você vai precisar fazer, né, para aprender aquele conhecimento técnico e até mesmo, né, testar ele, colocar ele em prática ali nos exercícios, por exemplo. E algumas disciplinas, né, das metodologias ED e Flex têm laboratórios virtuais para vocês praticarem também. E aí na parte lateral direita, né, que é a tela principal, você consegue navegar entre essas coisas, esses conteúdos, no caso da disciplina, ou aos exercícios, né, e ver o que você já estudou, o que não estudou, o que você está estudando, tá bom? Então, caso você, independente do tempo que você consiga disponibilizar, o mais importante é você saber que você consegue ser eficiente nos estudos, né? E vendo aqui o que falta, o que você já estudou. E aí lá embaixo também tem uma dica, você consegue acessar o ambiente de interação, que é onde você pode tirar dúvidas com o tutor da disciplina ou interagir com a galera, com o pessoal que está aí, por exemplo, no chat com você, que faz o mesmo curso, ou tem disciplinas que são comuns, às vezes, entre os cursos no primeiro período, você consegue interagir com essa comunidade de alunos que está fazendo as mesmas disciplinas que você, tá bom? E aí, um outro aviso legal também, que aí no aplicativo você também consegue acompanhar aí o progresso, tá? Não é uma coisa só da sala de aula virtual, mas na parte do aplicativo que você acompanha os conteúdos, estuda por lá também, você também consegue acompanhar esse progresso geral na disciplina, então quanto você estudou de tudo que você precisa estudar na disciplina e exatamente, né, o que falta estudar de conteúdo, de exercícios e assim por diante, tá? Então, só para lembrar aí vocês isso que é importante. E aí, a rotina de vocês, né, de estudos vai passar por essas 3 etapas no primeiro semestre letivo. Que o primeiro é estudar a disciplina, então cumprir com aqueles itens, né, que a gente viu agora, que é o que você vai acompanhar como progresso, praticar com os exercícios e fazer as avaliações. E qual que é a mensagem principal aqui desse slide? Você faz tudo pela sala de aula virtual. Na sala de aula virtual, no menu lateral, tem as suas disciplinas, que é onde você vai estudar o conteúdo. Tem a parte de exercícios, que você também consegue acessar pelas disciplinas, mas para você praticar o conteúdo. E essa prática, né, desses exercícios é uma preparação para as avaliações que você vai fazer logo depois, e é o que a gente vai conhecer como funciona nessa live aqui, tá bom? E aí fica a dica,
Na tela de início do aplicativo, existe a aba de disciplinas e avaliações, onde você consegue consultar tudo isso aí, tá? E aí, agora é o momento que a gente vai efetivamente começar a conhecer a aprovação nas disciplinas, tá bom? A Isabela falou que entrou na semana passada, está perguntando como funcionam as avaliações. É exatamente isso que a gente vai conhecer aqui na live. Uma dica para ti que acabou de chegar, o mais importante é você começar a sua rotina de estudos. Então, acessa a sala de aula virtual, pega uma disciplina e começa a estudar por ela, tá? E fica tranquila, porque... e essa mensagem vale até mesmo para pessoas que estão vendo essa gravação e acabaram de chegar. Você, no ensino digital, vocês têm um tempo para fazer as avaliações, né? Não é igual às vezes no ensino presencial, né? Que muitos de vocês devem ter vindo, né? Seja da escola, seja até mesmo de alguma graduação, que tem a semana de provas. No ensino digital não é assim. Os simulados estão começando essa semana agora, né? Que hoje é o dia 21 de maio, então os simulados estão começando por agora, e eles vão ficar disponíveis para realização até ali, se eu não me engano, início de setembro, tá? Até o final do semestre letivo do 25.2, que é o caso. Mesma coisa, a prova V, ela vai ser liberada daqui a algumas semanas e vai ficar aberta até o final do prazo que está ali disponível no calendário acadêmico. E aí, cabe a você se organizar. Eu tenho 5 disciplinas, eu tenho mais, por exemplo, 4 meses, então eu preciso fazer as avaliações de pelo menos uma disciplina por mês, né? E, na verdade, até um pouquinho mais, porque tem 5 e 4 meses. Então, a grande questão aqui importante o ensino digital tem essa flexibilidade, você não precisa ficar desesperado ou desesperada aí, né? Eu acho que para, tipo, o que eu faço, né? Preciso entender as avaliações? Relaxa. Você tem um tempo para fazer as avaliações, foca em começar a estudar, tá? Então, mensagem aqui passada, interagimos um pouquinho com o chat, vamos começar a ver como que é o critério avaliativo na prática. Então, só reforçando uma coisa que a gente até viu na aula inaugural, as avaliações, elas também são pensadas para te conectar com o seu objetivo profissional, pelo qual você entrou na graduação, e a gente falou sobre isso na aula inaugural, conversamos sobre o programa singular e o portal de carreiras, mas que não é o tópico dessa live. Mas, para você hoje, né, ser um profissional, uma profissional bem formado, e conseguir aí, por exemplo, empreender, conseguir uma vaga melhor, conseguir mudar de carreira, é importante você ter as competências técnicas, que é o que você vai aprender nas disciplinas, né? Então, estudar, aprender o que você precisa para desempenhar o seu ofício no dia a dia, né? Por exemplo, eu sou formado em marketing, então eu aprendi na graduação a montar um planejamento de comunicação, por exemplo, mas no dia a dia aqui, no meu trabalho aqui na Estácio, eu preciso lidar com pessoas, eu preciso lidar com situações, às vezes, prazos curtos, né? Ter inteligência emocional, conseguir me organizar, fazer uma autogestão, isso são as competências socioemocionais. Então, como a gente entende que é muito importante que desde o primeiro semestre letivo você se desenvolva tanto na parte técnica quanto na parte socioemocional e guie a tua graduação para desenvolver essas duas tipos de competências de forma equilibrada, para no final da graduação você não ter só um diploma que diz que você tem competências técnicas, mas, de fato, tenha sua vaga, tenha o seu objetivo conquistado, desde o primeiro semestre letivo, a gente já traz iniciativas acadêmicas para você desenvolver tanto a parte técnica quanto a parte socioemocional. E aí a gente vai ver aqui como que isso se divide. A parte técnica você desenvolve através do conteúdo digital das disciplinas, então onde você vai estar estudando o que a gente acabou de ver. A avaliação vai ser nos exercícios que não valem nota e os simulados e provas que valem nota e são o tópico dessa live. O socioemocional você vai desenvolver através da formação socioemocional, que tem na sala de aula virtual e no aplicativo. 10 competências lá para você se desenvolver e que são muito importantes para o mercado de trabalho. E aí a avaliação disso vai ser no mapeamento socioemocional, para você entender como que você está em relação a 10 competências socioemocionais importantes para o mercado de trabalho, que são as mesmas competências que você desenvolve na formação socioemocional, e para ti, que é calouro, o mapeamento socioemocional conta pontos para a sua nota de todas as disciplinas. E é isso, essa dinâmica que a gente vai entender agora. Como que o mapeamento socioemocional e os simulados e provas compõem a nota das suas disciplinas no primeiro semestre letivo. E aí, mais para frente, você vai desenvolver a parte técnica e socioemocional em disciplinas de extensão, onde você vai pegar o conhecimento e colocar ele na prática, tá? Mas isso é papo para veterano, só que é legal já trazer aqui para vocês verem, né, que vocês vão ter um desenvolvimento bem orientado para o mercado de trabalho ao longo da graduação, tá bom? E aí o critério avaliativo, a animação ficou esquisita, mas o critério avaliativo aí
do primeiro semestre letivo, como que ele funciona para disciplinas de calor? Temos a nota final, que você pode tirar de 0 a 10 pontos. Eu vou colocar um laserzinho aqui para me ajudar, vocês virem junto comigo. Ó. É uma nota final que vale de 0 a 10 pontos. E essa nota tem 3 itens que compõem. Uma prova V, que vale 5 pontos. O mapeamento socioemocional, que vale 5 pontos. E os simulados, que valem 2 pontos extras. Tá? Então, você precisa fazer a prova V, que é uma prova de 10 questões de múltipla escolha que valem 0,5 cada, para avaliar o conhecimento técnico da disciplina e você aí conseguir conquistar aí até 5 pontos para sua nota final. O mapeamento socioemocional, por outro lado, só de responder ele você já ganha 5 pontos, porque não faz sentido avaliar se você é uma pessoa boa ou se você não é uma pessoa boa. Isso daí é um julgamento completamente subjetivo. Né, não tem competência melhor e competência pior falando de competência socioemocional, é mais para realmente te premiar por você estar empenhado ou empenhada aí no seu desenvolvimento socioemocional, tá bom? E também, né, no tempo em que você está se adaptando à rotina de estudos, como a menina comentou aqui, né, que acabou de chegar, está começando a estudar, vocês, né, tenham esses pontos aí do mapeamento socioemocional para ajudar, né, na aprovação nas disciplinas da nota final. E aí a nota final para aprovação é de no mínimo 6 pontos. Então, respondendo o mapeamento socioemocional e fazendo a prova V, se você já conseguir mais de 6 pontos, você está aprovado ou aprovada. Mas tem um ponto que é legal, é que os simulados eles são opcionais e valem 1 ponto extra cada, tá bom? São 2 simulados que eles te preparam para fazer a prova V. Então, eles caem questões muito parecidas com a prova V, do mesmo banco de questões, e aí né, fazendo o simulado, se você está mandando bem no simulado, você provavelmente vai mandar bem na prova V, tá bom? Então, essa é a composição da nota das disciplinas de primeiro período, tá bom? Se você isentou alguma disciplina, por exemplo, né, tá vindo aí de uma segunda graduação, cortou disciplinas do primeiro período e tá com disciplinas de mais para frente da grade, né, pode ser que esse critério de avaliação esteja um pouquinho diferente, tá bom? Porque aí são disciplinas que não são de primeiro período, mas se você é um calouro de primeiro período, né, que está com a grade do primeiro período, suas avaliações vão ser nesse esquema aqui, tá bom? Na dúvida, consulta o material da descrição que tem dos critérios avaliativos. E aí, o que a gente vai ver agora na live é entrar em cada um dos tópicos. Então, a gente vai conhecer a prova V, vamos conhecer o mapeamento socioemocional, vamos conhecer os simulados, e aí, no final, eu vou mostrar de novo isso aqui para vocês. Mas antes, vamos entender aqui como que pode ser, como que é realmente a grade do primeiro semestre letivo, como eu comentei com vocês, né? Então, você calouro hoje, né, tem 5 disciplinas. Por padrão, a grade do primeiro semestre fixa com 5 disciplinas. E a composição da nota de cada disciplina é a prova V, de 0 a 5 pontos, o simulado de 0 a 2 pontos extras, e o mapeamento socioemocional, se vocês repararem aqui, está de 0 ou 5 pontos para todas as disciplinas. Por quê? Você responde o mapeamento socioemocional uma vez no semestre letivo. Você é uma pessoa só. Você não precisa fazer 5 mapeamentos diferentes, porque ia dar mais ou menos o mesmo resultado. Então é importante, né? Você responde ele uma vez e já conta 5 pontos para todas as disciplinas. Então, não vale não responder o mapeamento socioemocional, né? Você já consegue aí conquistar 5 pontos para todas as disciplinas. E aí, para compor, né? Para você conseguir a aprovação, ou até mesmo, né? Ficar com uma nota muito boa nas disciplinas, ficar ali com o seu histórico escolar legal, né? Com 10 pontos, por exemplo, em todas as disciplinas do primeiro período, faz a prova V e os simulados para conseguir juntar aí esses 10 pontos, tá bom? Ou, no mínimo, conquistar a aprovação. E aí, agora, vamos ver como que vocês acessam as disciplinas pelo menu lateral, tá? Então, na sala de aula virtual, no menu lateral, a gente viu que se você clicar em avaliações, você tem um menuzinho de avaliações. Aí você clica em avaliações e aparece para você as disciplinas que você está matriculado ou matriculada nesse semestre letivo, tá? Quando você clica nesse botãozinho de avaliações de uma disciplina específica, abre a tela das avaliações. A tela das avaliações, a gente vai ver ela no detalhe, mas no menu lateral tem os objetos avaliativos, ou seja, você escolhe se você quer fazer o simulado, o mapeamento socioemocional ou a prova V. E aí tem um negócio aqui que prova VS, já eu explico o que é. E aí no menu, na parte da direita, você vê, por exemplo, né, se estiver clicando em minhas notas, a composição da nota. Então, aquilo que eu acabei de explicar, que é a composição da nota, dentro do próprio ambiente avaliativo, você também consegue consultar direitinho qual que é o critério avaliativo da disciplina, qual que é a composição da nota. Se você ficar com dúvida, você não precisa nem sair da sala de aula virtual.
e consultar os materiais de apoio. Você já pode ver tudo lá por dentro, tá bom? E fica a dica, também tem um menuzinho de ajuda aqui que você pode clicar para acessar outros materiais de apoio. E aí agora a gente vai conhecer a prova AV de fato, tá bom? Aí, ó, o Dorgival perguntou por que tem simulado que só vale 1 ponto? Aí a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Eu comentei aqui que os simulados são pontos extras. Então você tem 2 simulados que cada um deles vale 1 ponto extra na sua nota final. Então o simulado ele vale 1 ponto exatamente porque ele é um ponto extra, ele é um preparatório para a prova AV, que é o que a gente vai conhecer aqui agora. Que aí ela vale 5 pontos, né? Que aí junto com o mapeamento socioemocional você pode tirar 10 pontos, tá bom? Então, por isso que vale 1 ponto só. E aí, ó, a Carol passou uma dica aqui, ó, uma aluna provavelmente, estude uma disciplina por vez. Aí você faz o simulado e a avaliação. Pode ser uma boa para vocês que estão chegando agora, né? Estão no primeiro semestre com a gente, principalmente para quem nunca estudou no ensino digital, né? E ainda não, talvez, está criando o hábito de estudar de forma autônoma, né? No seu tempo, abrir o conteúdo digital, estudar. É uma dica muito boa, tá bom? Você escolher uma disciplina por vez e ir estudando. E aí, como que você... Então, agora vamos voltar aqui para a live. Esqueceram um carregador aqui na sala. Vamos voltar aqui para ver a parte da prova V. Vamos entender a prova V, como que você acessa e alguns detalhes legais e avisos importantes que a gente precisa passar. Então, para acessar a prova V da disciplina, é aquela tela que eu acabei de te mostrar, mas você vai clicar em prova V, tá? E por que eu selecionei a prova VS aqui também? No final do semestre letivo, tem uma prova AV com S no final, porque ela é substitutiva, que se caso lá no final do semestre letivo você não tenha conseguido 6 pontos na nota final, ou você não tenha feito a prova AV por algum motivo, você pode fazer essa prova para recuperar a sua nota. É o que a gente chama, por exemplo, na escola, né, de recuperação, enfim. Lá no final, você tem essa prova AVS para substituir a nota da prova V. E um ponto legal é que a AVS ela só substitui a nota da prova V se você tirar uma nota melhor. Tá? Então você não pode fazer lá no final do semestre letivo sem preocupação, porque ela melhora a tua nota mesmo se você já tiver aprovado, tá? Então, clicando aqui em prova V ou prova VS, você vai acessar a prova AV ou a prova VS da disciplina. E aí um ponto muito importante, que é um aviso imprescindível da gente já começar a falar, é que a prova V e a prova VS de algumas das disciplinas deverão ser realizadas presencialmente no polo, tá? Então, mesmo o ensino sendo digital, existe essa obrigatoriedade perante o MEC de algumas disciplinas, né, serem realizadas, a avaliação ser realizada de forma presencial no polo. E aí o agendamento é realizado pela sala de aula virtual. Porém, você também vai ter disciplinas que vão ser realizadas online. Aí você só vai abrir o seu computador ou o seu celular e fazer a avaliação ali, tá bom? Pela sala de aula virtual ou pelo aplicativo. E aí, como que você descobre se a disciplina ela é presencial ou no polo? O formato, ele fica descrito lá no ambiente de avaliações da sala de aula virtual. Se for uma prova V que você precisa fazer no polo, vai estar com uma etiqueta escrita no polo e não agendada. Ou seja, a ação que você vai fazer nesse tipo de disciplina é agendar a prova V para realizar no polo. No caso da disciplina que for online, vai estar escrito online e não realizada. Ou seja, a sua ação vai ser realizar a prova V, tá bom? Então, isso daqui você vai consultar exatamente quando você clicar na prova V, vai aparecer para você esse cartãozinho e escrito se ela é online ou no polo. Nesse caso aqui, que ele é online, você só clica aqui em acessar e você já vai realizar a avaliação, tá bom? E aí, quando você clicar em acessar, aparece uma telinha, né, com as orientações para você começar a prova, tá bom? Com a duração da prova, que é de 50 minutos, com o número de questões também, tá bom? E aí você clica aqui que você é responsável pela realização, que a prova é individual e sem consulta, e começa a prova. É uma verificação para você não começar a prova sem querer, tá bom? E aí também tem um guia de funcionalidades para você consultar, tá? Porque tem um cronômetro que você consegue acompanhar o tempo que você está ali realizando a prova. Tem um menu de questões para você conseguir saber qual questão você já fez, não fez, e até mesmo marcar alguma questão que você queira revisar antes de enviar a prova. Dá para aumentar texto, tem alguns recursos de acessibilidade, tá? Como Velibras, o modo foco também, né? Para você conseguir ter uma exibição ali específica para cada questão e não ficar com a tela muito poluída, porque isso também atrapalha um pouco o foco e a organização de algumas pessoas. E
a questão do alto contraste, que também auxilia na leitura. Já nas disciplinas que você vai fazer no seu polo, né, que quando você clicar em prova V vai estar escrita no polo e não realizada, o que você vai fazer vai ser clicar em agendar, e aí você vai agendar para ir num dia e horário específico no teu polo para fazer essa avaliação, tá? E aí, uma atenção, o horário do agendamento no sistema, né, que aparece aqui para você, o sistema da Estácio, ele segue o horário local do polo. O que isso quer dizer? A gente está no Brasil, né? Imagino que você esteja também. E a gente tem alguns fusos horários diferentes. Então, o fuso horário que está aqui, né, que o sistema pega na hora que quando você faz o agendamento e fica registrado para a gente, é no fuso horário local do polo. Então, se você tiver com seu celular ou sua máquina, né, seu computador, no horário de Brasília, seja por uma questão de trabalho, seja por preferência, o horário que a gente recebe aqui pode ser diferente do horário que você está agendando. Então, é muito importante que você, para fazer o agendamento, coloque as configurações do seu sistema, seja o celular ou o computador, no fuso horário local, tá? Porque aí vai garantir que a informação que a gente está recebendo é a mesma que você está aí e você vai comparecer no polo no horário certo, tá? Esse aviso principalmente para a galera que, né, vive em algum fuso horário diferente aí do fuso horário de Brasília e pode ter essa divergência aí, né, do fuso horário local e o fuso horário de Brasília, tá bom? E aí, quando a gente clica em agendar, aparece para a gente ali uma opção de você escolher o dia que tem um horário disponível no polo e horário. Pode ser que não tenha algum dia disponível, pode ser que não tenha algum horário disponível, seja por questão, né, de disponibilidade de vaga, seja por essa questão, né, a disponibilidade de vaga, por exemplo, a galera já agendou, ou até mesmo, né, naquele dia horário específico que você está tentando agendar, talvez não tenha horário mesmo no polo, tá bom? Então, algumas dicas importantes sobre a prova V que precisa ser agendada, você pode reagendar, tá? Depois, agendei para daqui 2 semanas, porque eu achei que eu ia conseguir ir naquele dia horário no polo, só que surgiu um imprevisto, né? Seja de trabalho, seja alguma outra coisa, né? Fiquei doente, sei lá. Você pode reagendar, tá bom? É só você entrar na sala de aula virtual e clicar em reagendar e escolher um outro dia horário, seja mais para frente ou até mesmo para antes, né? Quero aproveitar que eu estou com a sexta-feira livre e vou tentar agendar para ir lá fazer. Você pode fazer isso. E também pode ser reagendado pelo polo, se tiver necessidade, tá? Então, vamos supor que o polo passe por alguma situação que naquele dia específico, horário, ele não vai mais poder estar aberto, ou precisa remanejar alguma coisa. Ele pode fazer esse reagendamento e você é avisado, tá? Então, quando você entrar na sala de aula virtual também, for consultar ou no seu aplicativo, você consegue, pelo aplicativo, consultar os seus agendamentos, você vai aí ser notificado. E é muito bom, é muito importante que você faça isso, né? Putz, agendei para tal dia, tal horário. Confere na véspera, confere no dia se está tudo certinho, para você não ir no polo e talvez, né, ou não está disponível a avaliação para você realizar. E aí uma dica importante, no aplicativo a gente faz o check-in, né? Então, quando você chega no polo, pelo aplicativo tem uma funcionalidade de prova no polo, que você recebe um token, né, um númerozinho que você coloca ali e a prova é liberada para você fazer ali na hora, tá bom? Falamos de prova V, bastante informação. Estou tentando falar não muito rápido para vocês não ficarem confusos. O Reinaldo perguntou até quando que é para fazer um mapeamento socioemocional. Não achou a data, tranquilo. Obrigado pela dúvida, mano. Você pode fazer até o final do semestre letivo, tá? Então, considera o prazo de AV como prazo para você fazer um mapeamento socioemocional, tá? Fica tranquilo aí quanto a isso. Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida muito urgente. A Jesuíla falou que estuda pelo celular. Fique tranquila. Pelo aplicativo Minha Estácio, você consegue tanto estudar quanto acessar as avaliações e realizar as avaliações, tá? A graduação é digital, então a gente sabe que também, né? Enfim, às vezes a pessoa não tem tempo de sentar no computador ou até mesmo não tem acesso a esse recurso. Você consegue fazer tudo pelo celular. Um ponto muito legal, Midgard Hero, deve ser um nome aí de algum jogo que o nosso amigo aqui joga, falou que já fez a avaliação socioemocional, mas não aparece a nota. De fato, a nota do mapeamento socioemocional, o prazo de realização de prova V ainda nem começou. Então, quando o prazo de prova V começar, esse lançamento das notas do socioemocional ali nas minhas notas do ambiente de avaliações,
ele também vai ser feito, tá? Uma pergunta muito boa que eu poderia até colocar um asterisco aqui na live, né? Porque a gente faz a live no início dos simulados. E o mapeamento socioemocional você já pode fazer, ele já fica disponível na sala de aula virtual, mas o lançamento das notas, ele começa mais para frente, tá? Então, fique tranquilo, tranquilo. Você pode fazer, tá? Uma pessoa comentou que não tem a celular e a questão do token para fazer a AV presencial. Para esses casos, o Polo vai conseguir te orientar, tá bom? E o atendente do Polo vai gerar ali para você uma alternativa para você fazer a sua avaliação, tá? Fica tranquilo que não vai ter... você não vai ter prejuízo nesse sentido. E vamos lá. Então, vamos no mapeamento socioemocional. Estou tentando já responder algumas dúvidas ao longo da live, mas não posso me empolgar, senão a gente não termina no tempo. Como que você acessa o mapeamento socioemocional? Mesma coisa. Cliquei em avaliações, selecionei a disciplina, e aí, ao invés de clicar em prova V, eu vou clicar em mapeamento socioemocional. Clicando em mapeamento socioemocional, vai aparecer para você aqui uma tela com mais ou menos essa carinha aqui, tá? Esse texto ele pode variar um pouco de tempos em tempos, porque a gente está sempre tentando melhorar essa experiência, né, de vocês. Mas, enfim, vai aparecer para você mapeamento socioemocional, um textinho com algumas dicas e um acessar. Quando você clica em acessar, você vai ser direcionado ou direcionado para o mapeamento socioemocional, que é um questionário para mapear suas competências socioemocionais, tá? Uma pergunta, algumas situações, como você reagiria e tudo mais, e aí sai ali para você a sua, não é nota, a sua proficiência, não sei se a melhor palavra é essa, mas o seu desenvolvimento nessas 10 principais competências socioemocionais, tá? Eu não vou entrar no detalhe aqui, porque foge do tema da live, mas tem autogestão, tem relacionamento interpessoal, tem persuasão e negociação, tem... Fugiu aqui agora da cabeça. Tem inteligência emocional, enfim. Você vai entender como você está aí nesse ponto e só de preencher você já garante 5 pontos em todas as suas disciplinas, tá bom? E aí aqui tem a descrição, né? De que vale 5 pontos, de que ele é online, então você não precisa ir no polo para fazer o mapeamento socioemocional, tá? Ele sempre vai ser online, a prova V pode ser online ou no polo. O mapeamento socioemocional sempre no polo, tá? E aí aqui, ó, tá comentando exatamente a questão do prazo de lançamento a partir do momento que eu comentei, né? A partir do momento que já todas as avaliações já estão disponíveis, tá? Você consegue ir ali no aplicativo em notas e informações e ver esse lançamento. Mas se você está vendo essa live no momento que a gente está fazendo, dia 21 de maio, pode ser realmente que o lançamento das notas ainda não tenha começado. Mas ao longo do semestre letivo, ali para junho, julho, se você já tiver feito há um tempo, né? E ainda não tiver sido lançado, você pode entrar em contato com o nosso atendimento para entender direitinho, né, se foi um erro de lançamento ou se realmente teve algum problema, tá bom? E aí, vimos o mapeamento socioemocional, o aviso é relativamente rápido mesmo sobre o mapeamento, você vai acessar, responder o questionário. Eu estimo aqui que você não deva demorar uns 30 minutos, talvez uns 40 minutos no máximo para fazer o mapeamento socioemocional, então é uma questão de separar um tempo dos seus estudos. Uma galera aqui comentou que estuda 2 horas por dia, tem gente que comentou que consegue estudar 1 hora, separa um dos dias da semana, daí para frente, para fazer um mapeamento socioemocional, e considera como estudado naquele dia, né? Você já vai estar aí garantindo 5 pontos para a maioria, para todas as suas disciplinas, então vale super a pena. E aí os simulados, para a gente fechar, eles são uma forma de você se preparar para a prova V, tá? Então, ao invés de clicar em mapeamento socioemocional, prova V ou OVS, eu vou clicar em simulado, pá, e vai aparecer aqui para a gente 2 simulados. Cada simulado vale 1 ponto. E os simulados também são realizados sempre de forma online. Para você que é do EAD e do Flex e está estudando disciplinas que são digitais, ele é sempre online. Se você é uma pessoa do semipresencial, do presencial ou do ao vivo e está aqui perdido, essa informação ela pode não ser verdade, tá bom? Por isso que eu comentei lá no início da live. Público, Calouro, EAD Flex 25.2. Mas, enfim, voltando aqui para o tema da live, os simulados são 2 que valem pontos extras. Ele realmente simula a prova V, por isso que o nome dele é simulado, tá? E aí, para a realização, a mesma coisa da prova V. Você vai clicar em acessar, vai aparecer aquela telinha informativa dizendo, né? O simulado, você vale 1 ponto, você tem 50 minutos para realizar, você marca as 2 caixinhas e clica em OK para fazer, tá bom? E aí, realmente, né, faça os simulados da disciplina antes de fazer a prova V, porque você garante aí que você vai
mandar super bem na prova V, tá bom? E aí agora eu vou entrar num resumo sobre as avaliações da disciplina, tá? Você deve estar com dúvidas aí ainda. Eu vou passar um resumão dessas informações que eu acabei de passar, e aí vou passar uma dica legal sobre uma funcionalidade do aplicativo também, que vai te ajudar a manter uma rotina de estudos. E aí eu vou colocar o QR Code, e o pessoal aqui que está no apoio vai mandar para vocês o link da lista de presença no chat, quando o QR Code estiver na tela, tá, galera? Manda ainda não. E aí, nesse momento, enquanto vocês estiverem preenchendo a lista de presença, eu vou tirar as dúvidas finais, tá? Durante um tempinho. Então, vamos lá. Como estudar suas disciplinas do primeiro semestre, né? Considerando aí as avaliações que a gente acabou de conhecer. Primeiro, separa um tempo na sua rotina para os estudos, né? No início da live eu perguntei o tempo de estudo que cada pessoa estava conseguindo estudar. Na verdade, não foi nem eu, né? Foi a Carol, com 2 L's aí, que tinha mandado no chat. E o pessoal comentou, estou estudando tantas horas, estou estudando tanto tempo, estou estudando... Se você ainda não começou a estudar, ou já começou a estudar, mas ainda não está estudando, tipo assim, agora estou com tempo, vou lá estudar um pouquinho, agora estou com tempo, vou lá estudar um pouquinho. Para e escolhe um momento para, mesmo que em alguns dias você estude em horários não planejados, você tenha um momento para se comprometer a sentar e estudar, tá bom? Muito importante. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme de fazer isso aqui, né? De me organizar e tudo mais para os estudos e conseguir cumprir com isso. Mas quando eu monto meu planejamento e sigo, hoje em dia eu estou fazendo pós aqui na Estácio, quando eu monto esse planejamento e cumpro, os estudos eles fluem com mais naturalidade, tá bom? E aí você estuda o conteúdo da disciplina e faz os exercícios, tá? Que nem a gente viu no início da live. Fez isso, você revisa o conteúdo com base nas suas dúvidas. Você vai fazer o exercício, vai ficar com alguma dúvida. Tira essa dúvida e vai fazer os simulados. Por quê? Os simulados, apesar de eles serem só um simulado, né, ele simula a prova V, diferente dos exercícios, ele já vale pontos extras. O exercício é só para exercitar. O simulado é para se preparar para a prova e você pode ganhar 2 pontos extras. Então, se você já tiver estudado, feito exercício revisado, talvez você já garanta os seus 2 pontos extras, tá bom? E aí você revisa o conteúdo com base na nota do simulado e aí vai para fazer a prova V, tá? Então, fazendo isso, a chance de na prova V você tirar 5, por exemplo, né, que é a nota máxima, nas disciplinas de primeiro período, é muito maior. E aí você consegue fechar o semestre letivo aí com um histórico escolar bem legal, né, com 9, 10 nas suas disciplinas. E aí, dica, em paralelo, responde o mapeamento socioemocional e já garante 5 pontos na nota das disciplinas, porque você, para ser aprovado, você só precisa de mais 1 ponto, seja com os simulados, seja com a prova V. Mas, né, você não, além de ser aprovado na disciplina, é interessante você se empenhar, né, para desenvolver a parte técnica e ser um aluno nota 10, né, que tem aí um histórico escolar, né, com 9, 10 nas suas disciplinas, tá bom? E aí o lembrete de estudos, né, a gente falou de rotina de estudos, só mostrar aqui para vocês, na live de aula inaugural a gente até mostrou essa funcionalidade, mas você consegue fazer a gestão da sua rotina de estudos com lembretes de estudos no aplicativo. Em breve, para o 25/2, vamos ter mais horários disponíveis por turno, mas o que é isso que eu estou falando aqui de horário disponível por turno? Deixa eu tirar o laserzinho, que não dá para clicar no vídeo com o laserzinho. No aplicativo, você vai acessar o aplicativo Minha Estácio, clicar em disciplinas e avaliações, e aí lá no topo tem, canto superior direito, tem um calendáriozinho. Eu vou dar play aqui para vocês verem a funcionalidade. Você clica no calendáriozinho, cria um lembrete de estudos, escolhendo um dia, um momento do dia e um dia da semana para você estudar, tá? E aí o que a gente faz? A gente fica perturbando seu juízo, brincadeiras à parte, mas o aplicativo ele manda notificações automáticas, tá? Para você lembrar, tipo, terça-feira de manhã foi o horário que tu falou para mim aqui, para o pessoal da Estácio, que você ia estudar, vai estudar, meu filho. Não é com esse tom, né? Não é com esse tom de brincadeira, é com um tom um pouco mais, né? Olha, esse é o horário que você separou para estudar, estude, né? E mantenha sua rotina de estudos, alguma coisa nessa pegada, mas é super legal, porque você montou seu planejamento de estudos, mas acontecem imprevistos, ou a gente só esquece de estudar, chega um dia cansado do trabalho e pensar, hoje eu vou comer uma pizza, ao invés de estudar. Não é para fazer isso. O aplicativo vai te lembrar de que você pode comer a pizza, mas vai comer a pizza estudando, tá bom? E aí, um ponto importante, deixa a notificação do aplicativo Minha Estácio ativa no telefone, tá? Eu tenho mania de não deixar a notificação ativa, aí eu criei essa funcionalidade e não estava recebendo notificação. Aí depois eu liberei, né, as notificações para o aplicativo Minha Estácio para receber, tá? Enfim, dica importante aí, só porque é legal de falar. E aí, para fechar, né, o que eu comentei que a gente ia revisitar,
Agora que a gente já viu tudo, talvez esse quadrinho ele fique um pouco mais claro, né? Então, as disciplinas, elas têm uma nota final, que pode ser de até 10 pontos, e a aprovação é de no mínimo 6, que tem 3 partes. A prova V, que vale 5 pontos, que é a prova que avalia o conteúdo da disciplina, que tem 10 questões, valendo 0,5. Tem o mapeamento socioemocional, que você responde uma vez no semestre, e vale 5 pontos para todas as disciplinas de primeiro período, tá? E tem o simulado, que você pode fazer 2 simulados, cada um valendo 1 ponto extra para a sua nota final. E o simulado, ele simula a prova V. Então, a sua grade de primeiro semestre provavelmente está assim, se você não tiver aproveitado nenhuma disciplina de graduações anteriores. Tem 5 disciplinas, cada uma das disciplinas tem sua prova V, cada uma das suas disciplinas tem seus simulados, e você faz o mapeamento socioemocional uma vez só, tá? E aí agora é o momento que eu vou olhar para as dúvidas, tá? Que vocês tiverem mandado. A gente ainda tem um tempinho para as 7 horas, então a gente vai tirando dúvida aqui enquanto tiverem dúvidas, ou até dar as 7 horas, tá? Quem está no computador ou na TV consegue escanear o QR Code. Quem não, a gente vai mandar aqui no chat já já. Enquanto eu estou tirando aqui as dúvidas, vai chegar o link do... Esqueci o nome. Do formulário de presença, e a gente vai fixar no chat, tá? Já chegou, o pessoal fixou aí no chat, já apareceu aqui para mim. Vou aproveitar e preencher para ganhar hora AC, brincadeira. E aí agora a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá? Vai mandando aí que a gente vai agitando. Boa, a galera tirou alguns prints do chat enquanto a gente estava rodando. A Bianca César perguntou como sabemos quais avaliações serão presenciais. Como eu mostrei, no ambiente de avaliações, eu não posso tirar aqui da tela por causa do QR Code, mas volta um pouquinho a live depois, mas no ambiente de avaliações tem, quando você clicar na disciplina, em prova V, se estiver aparecendo ali no polo e o botãozinho azul tiver com agendar a ver, ela é uma prova presencial. É uma disciplina que a prova é presencial. Se tiver escrito online e acessar prova V, significa que tu pode só chegar ali e fazer na hora, ou seja, uma disciplina do tipo online. A Aline Coimbra perguntou, os simulados são online ou no polo? Online, tá? Simulados para o EAD e para o Flex, eles são online, podem ser feitos a qualquer momento a partir da data de disponibilização deles até a data final. Então, hoje, por exemplo, vocês já podem começar a fazer os simulados de vocês online. Terminou a live, abre o celular ou o computador e vai fazer os simulados. Brincadeira, estuda primeiro, mas se você já tiver concluído os estudos de alguma disciplina, você pode experimentar fazer os simulados. Milena Assunção, como que sei o que irá cair na prova? Pergunta muito boa. Na prova V pode cair o conteúdo inteiro da sua disciplina, tá? De cada disciplina. Cada disciplina tem sua prova V. Então, por exemplo, estou estudando a disciplina de Introdução à Comunicação. Exemplo aqui. A prova V pode cair qualquer conteúdo que tenha algum dos temas da disciplina, do conteúdo que tem ali em minhas disciplinas. Como que eu sei? Como que é mais ou menos o tipo de questão que é cobrado na prova V? É só você fazer os exercícios, porque os exercícios eles também são de múltipla escolha, estilo a prova V, e principalmente fazer os simulados, porque o simulado é um simulado da prova V. Então, por isso que eu passei aquele fluxo. Estuda o conteúdo da disciplina, faça os exercícios de cada tema da disciplina e depois vai lá fazer os simulados e sua prova V, tá bom? Que aí você já vai treinando, tá? E é isso. Jesuíla comentou que tem 2 notas vermelhas. Como faço para conseguir as notas da matéria que já passaram? Jesuíla pergunta. Acredito que seja veterana ou do semestre letivo de 25.1. E essa resposta ela depende muito. Porque se você tiver feito só a prova V, vamos supor que você tirou 5 na prova V e você ainda não fez nenhum simulado, você pode fazer os simulados para conseguir seus pontos extras. E aí talvez conseguir pelo menos 6. Se você já tiver feito a prova V e os simulados e ainda assim não tiver conseguido a nota final, você pode fazer a prova VS para substituir. Se você reprovou mesmo no semestre letivo, tá? Ou seja, para o pessoal aqui do 25.2, ali em outubro, teve uma disciplina que eu não consegui 6, né? E aí você já está renovando sua matrícula para o semestre seguinte. Você pode puxar a disciplina que você reprovou
No semestre seguinte, na etapa de movimentação de grade, que, enfim, coisa de veterano, é sem custo adicional. Então, você pode, por exemplo, se tiver reprovado uma disciplina, cursar 6 disciplinas no semestre seguinte, sem custo adicional, por causa dessa, para fazer essa disciplina que você reprovou, tá bom? Então, você pode, no semestre seguinte, sem pagar mais por isso, conseguir seguir no ritmo, tá bom? Mas é isso, tem que ser durante o tempo de semestre letivo. Se já tiver feito prova V, prova VS, se for um caso aqui de calor de primeiro período, que também tem mapeamento socioemocional e não conseguiu 6, infelizmente, realmente a reprovação ela pode acontecer, mas saibam que tem luz no fim do túnel, vocês podem cursar a disciplina de novo, sem custo adicional. A pergunta do Rinaldo eu já respondi, que colocaram aqui, né, sobre até quando pode fazer o mapeamento socioemocional, que é até o final do prazo de avaliações. O José perguntou, né, sobre a questão de a ida ao polo presencialmente. Como eu comentei, apesar do modelo de ensino, né, do estudo ser digital, as avaliações de algumas disciplinas precisam ser realizadas presencialmente por uma determinação do MEC, tá bom? Então, a gente segue, né, a gente precisa seguir, né, para respeitar aí a regulamentação. E, de fato, a gente faz uma seleção para que, ao longo da sua graduação, algumas das disciplinas sejam presencialmente no polo, tá? E não todas, por exemplo, da graduação, né? Então, tem algumas que são online, tem os simulados que só podem ser feitos de forma online. No primeiro semestre letivo ainda tem um mapeamento socioemocional que compõe aí uma boa parte da nota, tá? Para a gente tentar conseguir balancear e ajudar nesse sentido, tá? Mas precisa ir presencialmente no polo algumas vezes aí, pelo menos uma vez por semestre, vocês vão acabar indo para fazer a prova. Pessoal falando da nota que não apareceu no mapeamento, já comentei, pode ser que ainda não tenha sido liberada a nota só porque as provas ainda não começaram e o processo de lançamento de nota ainda não começou para o 25.2, pelo momento que a live está sendo feita, tá? A partir do momento de prova V, esse lançamento já vai estar regularizado, e aí vocês vão ver. Camila perguntou, como consigo falar com o tutor para tirar dúvidas? No ambiente da disciplina, no finalzinho, bem embaixo dos itens, tem conteúdos, exercícios, simulados, papapá, tem um ambiente de interação. Clicando ali, você vai para o Zero Dúvidas, que é onde é o ambiente de tutoria, para você tirar suas dúvidas por ali, tá? E pelo aplicativo Minstácio, clicando em Suporte, também você consegue acessar o tutor, tá bom? O Rafael perguntou se em todos os semestres tem socioemocional. Não mais, antigamente poderia sim ser verdade, tá? Para a galera que estudou com a gente em 2024, 2023, ter disciplinas com socioemocional, mesmo não sendo calouros. Hoje em dia, vocês, enquanto avaliação, composição de nota, o mapeamento socioemocional é no primeiro semestre. A partir do segundo semestre, as avaliações mudam. E aí, para quem quiser procurar de curioso, no material de apoio aqui, na página de avaliações, tem isso. Então, a prova V de algumas disciplinas mais para frente vai valer 10. Então, já começa a ficar um pouco mais difícil, um pouco mais puxado mesmo, mais para frente, tá? Então, no primeiro semestre, vocês têm essa oportunidade aí de fazer o socioemocional e já compor a nota, bem legal, tá? Mas você pode, né, pode e deve, na verdade, fazer a formação socioemocional ao longo da graduação, que aí é estudar as competências, que aí você ganha horas AC, que vocês precisam, né, das horas AC para se formar, e se desenvolvem também, tá? Mas como prova é só no primeiro semestre. Aí a Bianca perguntou, a prova V e a AVS será no polo? Eu vou responder em duas partes. Ela pode ser no polo, como eu comentei, e aí você descobre se a prova daquela disciplina no polo pelo ambiente de avaliações, vê se está escrito no polo, e aí é no polo, se tiver online, é online. No aplicativo também tem uma funcionalidade de provas no polo, que fica na tela inicial, e aí lá diz quais são as provas que você precisa fazer no polo naquele semestre. Mas já adianto, se você tiver uma disciplina que a prova V é online, a prova VS também vai ser online. Se você tiver uma disciplina que a prova V é no polo, a prova VS também vai ser no polo, tá bom? Então é por disciplina. Se minha disciplina naquele semestre tá com a prova AV presencial, a AVS também vai ser presencial. Se estiver online, a prova AVS também vai ser online.
Lucielde perguntou uma parada muito importante. Em relação à prova presencial, será uma prova com todas as disciplinas? Eu entendi a pergunta e vou extrapolar. E aí, deixa eu voltar aqui, porque agora o QR Code já ficou bastante tempo. Cada disciplina tem a sua prova V. Tá? A pergunta dela foi uma pergunta muito boa, e é uma dúvida que às vezes a galera tem. Porque, tipo, é uma prova só para todas as disciplinas? Como que funciona? A prova V, tipo, a disciplina 1, vamos supor, eu estou fazendo administração, e a prova 1 é introdução à administração. A prova V vai ser um conteúdo sobre a introdução à administração, tá? Não sei se essa é a grade de administração ou não, tá? Estou inventando coisa aqui. Disciplina 2, vamos supor que seja estatística e probabilidade. A prova V vai ser sobre estatística e probabilidade. E a nota que eu tirar nessa prova vai ser só para a disciplina 2, para a disciplina de estatística e probabilidade. A introdução à administração vai valer só para a introdução à administração, tá? Então, seja a prova presencial ou em casa, a prova AV é específica para cada disciplina, tá bom? Essas foram as dúvidas que a galera separou aqui para mim e me mandaram no privado, tá? Deixa eu voltar aqui para a live para ver vocês falando mais um pouquinho para a gente caminhar para o encerramento agora, tá bom? Então, show de bola. Show de bola. Aí, ó, o pessoal perguntando como verificar se as horas AC foram contabilizadas. O formulário não está integrado automaticamente com o aplicativo e tudo mais de vocês, tá? A gente vai pegar essa lista de presença e mandar para o pessoal aqui do time de ensino que faz essa atualização essa semana ainda. E aí a atualização ela deve refletir para vocês na semana que vem, tá? Até o final da semana que vem. Mas fiquem tranquilos que vai aparecer, tá bom? Mas é isso. O pessoal falando aqui que foi bem explicado. Obrigado. Espero que vocês tenham curtido mesmo. O pessoal perguntando se vai ficar gravado. Na descrição aqui do vídeo tem um link do material de apoio e ela vai ficar gravada lá, tá bom? E aí a Kailane, última pergunta que eu vou responder, que é muito legal. A Kailane perguntou sobre o mapeamento socioemocional. Só de responder ele eu ganho 5 pontos. Ou vai ter uma correção das respostas? Aí a resposta não é tão objetiva. Só de responder ele você ganha 5 pontos. É isso. E não tem exatamente uma correção das respostas, mas dependendo das suas respostas, as competências socioemocionais vai lá aparecer para você se você está bom ou muito bom, se ainda precisa melhorar. E aí, por exemplo, você vai ver lá que inteligência emocional está muito bom, que persuasão e negociação precisa melhorar, que autogestão está bom, o outro negócio lá está excelente, tá ligado? Então, existe uma correção, entre aspas, mas que na verdade é só para que você saiba quais competências você precisa desenvolver para sair do precisa melhorar para bom, ou competências que você tem que já são boas que você pode ficar melhor. E aí você aprofunda esse aprendizado na formação socioemocional, tá bom? Enfim, galera, era isso que a gente tinha aqui, né, para trazer nessa live, nesse momento. Espero conseguir ter esclarecido para vocês, né, como que é o critério avaliativo das disciplinas do primeiro semestre letivo da graduação EAD e Flex, né, que vocês tenham compreendido a prova V, que tem 10 questões e vale 5 pontos, o mapeamento socioemocional, que é um para todas as disciplinas, e só de responder você já ganha 5 pontos, e os simulados, que valem até 2 pontos extras na nota final das suas disciplinas de primeiro período. E reforçar, pode ser que algumas das provas AV ou provas AVS você tenha que fazer no polo, e você descobre tudo isso pelo ambiente de avaliações, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse momento aqui com a gente e a gente se vê em próximas oportunidades. Tchau, tchau. Bons estudos.